Olá, irmãos. Mais uma vez estamos aqui de volta. Hoje eu gostaria de falar principalmente a questão das vestes de noiva. A gente já falou isso, sobre a questão de veste de noiva, quando nós falamos sobre a preparação de noiva de Jesus. Mas eu gostaria de falar especificamente sobre as vestes. Que vestes são essas? Como nós mantemos e o tipo de vestes que nós temos. Porque através das vestes é que nós nos preparamos como noiva de Jesus. A palavra de Deus fala no livro de Isaías 61:10. Isaías 61, versículo 10. Ele fala assim: é grande meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação, sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Aqui fala sobre veste da salvação, e já falamos sobre isso, e o manto da justiça. O manto da justiça é veste de noiva de Jesus. Noiva de Jesus, que é colocado através de atos de justiça dos santos. O que são atos de justiça dos santos? São atos de obediência aos santos. Só vou repetir só mais um pouco, porque nós falamos outra vez, mas é muito importante isso. No livro de Apocalipse 19, 7 e 8, diz assim: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Amém. Aqui está falando, no verso 7, no final, que a sua noiva já se aprontou. O que quer dizer isso? Você que é noiva de Jesus, você que está se preparando como noiva de Jesus, você que está se consolidando como noiva de Jesus, você que está se firmando como noiva de Jesus. A gente já viu nas aulas passadas que o Filho de Deus é aquele que se torna, tem uns filhos que são bebês cristãos, aqueles que se tornam um soldado, o testemunho de Jesus, que gera frutos ao Senhor, que se torna discípulo de Jesus e depois se torna amigo de Deus. A sua noiva, a palavra de Deus diz aqui, no Apocalipse 19, 7, ele já se aprontou. Isso quer dizer o quê? Você que se apronta como noiva de Jesus. Você tem que se aprontar como noiva de Jesus. Não é uma coisa que se torna noiva de Jesus automaticamente. Isso se torna noiva de Jesus através da santidade e a justiça. Basicamente, a santidade e justiça, você se torna noiva de Jesus. Santidade por quê? Você leva uma vida distinta ao Senhor, uma vida de santidade. A palavra de Deus diz: sede santos, pois eu sou santo. Isso quer dizer o quê? Deus é santo. E ele disse: sejam santos, porque eu sou santo. Ser santo quer dizer distinto, diferenciado, uma vida diferente. Ser santo é você ter uma vida distinta dos demais. Ser santo é uma vida separada ao Senhor, uma vida separada, distinta. Separada é a mesma coisa. Numa loja, um gerente fala para os seus vendedores: olha, essa mercadoria está separada, tá? Então ninguém mexe, ok? Aí o pessoal tudo bem, está separado, então a gente não vai mexer. É a mesma coisa. Quando nós consagramos para a santidade ao Senhor, quando nós consagramos nossas vidas, quando nós consagramos nossas finanças ao Senhor, isso se torna santo através do Senhor, que separa você, separa as suas finanças dos demais, para que o inimigo não venha tocar, né? Então, quando você se consagra ao Senhor, está na obediência ao Senhor, a sua vida é consagrada ao Senhor, ou seja, está santificado pelo Senhor para a santidade e a justiça. A santidade porque Deus separou: esse é meu, ninguém toca nele, esse é meu filho amado. Então você está santificado no Senhor. Claro, para isso você tem que viver uma vida na justiça do Senhor, na obediência, para que essa santidade do Senhor permaneça sobre sua vida. Sede santos, pois eu sou santo. Quando nós nos consagramos, Ele nos separa, uma vida separada, distinta dos demais.
e nós somos separados pelo Senhor. E para manter isso, uma vida de justiça, de obediência da palavra de Deus, amém? Nós vivemos a vida de santidade na obediência. Sede santo, pois eu sou santo. Então, através da obediência, nós mantemos a santidade do Senhor, e o Senhor, a santidade do Senhor, vem se estabelecer sobre a minha vida, sobre a minha casa, a minha família, a minha saúde, as minhas finanças, quando você consagra ao Senhor, entrega ao Senhor. Quando entrega, Ele fala, é meu? Ok, é meu agora. Você entregou a mim, é meu, então eu estou separando dos demais. Isso é santificação, é a santidade do Senhor. E nós devemos permanecer na santidade do Senhor. Amém? Através de quê? Através da justiça, que é a obediência da palavra de Deus. Então, você ter manto de justiça, que é o ato de justiça dos santos, isso só acontece quando você consagra ao Senhor e sua vida é santificada pelo Senhor. Aí os linhos finos, as vestes brancas, né, são ato de justiça dos santos. E aqui, eu falei rapidamente da outra vez também sobre o terceiro céu. No capítulo 22 de Apocalipse, no último capítulo de Apocalipse, Apocalipse 22, 14 e 15, diz assim: felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. A gente já falou sobre isso, né? Mas eu vou especificar um pouco mais. E aqui fala, fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Inclusive, aqui, irmãos, tem que tomar muito cuidado e atenção, porque muita gente confunde aqui, porque no verso 4 diz assim, bem-aventurados os felizes, os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Que cidade é essa? É a cidade santa que fala no capítulo 21 e 22 de Apocalipse, não é isso? Pelo contexto, está falando sobre a cidade santa, sobre a Nova Jerusalém, que é o terceiro céu. E no verso 15, no 15, ele fala fora. Fora o quê? Fora da cidade, irmãos. Isso aqui é fora da cidade, eu vou explicar. Fora da cidade ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Aí muita gente pergunta, mas como? O feiticeiro vai para o céu? Né? Os idólatras e mentirosos vão para o céu? Irmãos, nós temos que entender que salvação é uma coisa. A cidade santa faz parte do galardão. Sobem as pessoas que têm obediência ao Senhor, que mantêm a justiça, que entram no terceiro céu. Eu vou explicar isso, especificamente sobre isso hoje, amém? O verso 15 fala que fica fora os cães, e muita gente acha que é fora do céu. Não é isso, irmãos. Vamos ver no Apocalipse 21, verso 8. Eu vou ler a partir do 7. Capítulo 21, 7 e 8. Diz assim: o vencedor, ele dará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Amém. Aqui no capítulo 21, verso 8, está muito claro, que essas pessoas, os covardes, incrédulos, depravados, assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, idólatras e todos os mentirosos, aqui fala muito claro que o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Isso é o quê? Isso é inferno, sim. Isso é inferno, os que não receberam salvação. Mas veja bem aqui o detalhe. Aqui fala os covardes incrédulos, aqueles que não creram em Jesus.
Então, mesmo sendo covarde, depravado, assassino, aqueles que não creram em Jesus Cristo, mesmo que não seja assassino, mesmo que não seja depravado, mesmo que não cometa imoralidade sexual, feitiçaria, os incrédulos não têm salvação. O maior pecado é não conhecer a Jesus. No outro próximo estudo a gente vai falar sobre isso, sobre o maior pecado, por que as pessoas são condenadas neste mundo, né? Então, aí sim, os incrédulos sim, eles não creram em Jesus. É o maior pecado de não crer em Jesus. Aí sim, seja assassino, seja idólatra, seja mentiroso, ou seja não mentiroso também. Os incrédulos, todos os incrédulos, eles não têm salvação. Mas aqui no capítulo 22, 14, 15, 14 fala: aqueles que têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Então eu quero enfatizar um pouco primeiro sobre esse verso 15, vou esclarecer para enfatizar sobre o que é lavar as vestes especificamente, né? Que hoje eu vou enfatizar mais sobre as vestes de noiva de Jesus. Aqui no verso 15, capítulo 22, 15, fala: fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, idólatras e todos que amam e praticam mentira. Parece que são semelhantes ao capítulo 21, verso 8. Mas aqui não são os incrédulos. Não são incrédulos. Por exemplo, um assassino. O assassino, se ele se arrepende dos seus pecados e ele crê no nome de Jesus, ele é salvo ou não? Claro que é salvo. Nós também já tivemos casos de evangelismo nos presídios, inclusive já estivemos na ala do pessoal que comete crime hediondo, são assassinos, latrocínio, sequestro seguido de morte. E realmente a gente vê, depois de muito tempo ali na cadeia, eles vão refletindo sobre suas vidas e muitos realmente chegam ao arrependimento, se arrependem e aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas ele é um assassino, foi condenado por assassinato, está cumprindo pena por assassinato. E ele é um assassino, mas ele aceitou Jesus. Será que ele é salvo ou não? Claro que é salvo. A salvação é para todos os pecadores. A salvação é para todos nós que somos pecadores. Para Deus, no quesito salvação, não existe pecador menor ou pecador maior. Aquele que pecou mais, aquele que pecou menos. Não. A palavra de Deus diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E que o salário do pecado é a morte. Não é que só o salário do pecado maior de crime hediondo é a morte. Não. Salário do pecado é a morte. Então, no quesito salvação, não há diferença nenhuma. Claro que, dependendo do crime, dependendo do pecado que a pessoa comete, existem as consequências daquele crime ou daquele pecado que você cometeu. Por exemplo, o assassino, ele está preso, está cumprindo pena, que é consequência de seus atos. Agora, no quesito salvação, para ser salvo diante de Deus, todos nós somos pecadores. Então, por isso que aqui fala na realidade, mas se ele continua, ele continua preso lá, e ele está como assassino lá, então o assassino na realidade recebeu salvação. Inclusive aquele ladrão que morreu do lado de Jesus, no grego original, escrita original do Novo Testamento, não era simplesmente um ladrão, ele era um assassino, aquele que morreu do lado de Jesus, mas ele se arrependeu e creu em Jesus, ele foi salvo de última hora, nem foi batizado nas águas porque não teve tempo. Mas o que aconteceu? Ele teve a salvação. Desculpa. Isso quer dizer o quê? Um assassino foi salvo. Uma das primeiras pessoas que foi para o paraíso, que Jesus inaugurou o paraíso lá no céu.
que foi com Jesus foi aquele que morreu do lado de Jesus. Ele era assassino. Então é nesse sentido, claro, que esse assassino, ele só fez coisa errada durante a vida inteira. Ele matou as pessoas, foi julgado e foi condenado à morte. Mas pela graça do nosso Senhor Jesus, pelo arrependimento e crer em Jesus, ele recebeu salvação. Isso quer dizer que o assassino recebeu salvação, amém? Mas ele vai entrar na cidade santa ou não? Aí que está a questão. A cidade santa é para aqueles que têm o fruto da santidade e justiça na sua vida. E aqueles que são honrados pelo Senhor. Eu vou falar sobre isso mais agora. Então, mas os assassinos, os que praticam feitiçaria, o feiticeiro também pode se arrepender e ir para o céu? Sim, claro que sim. Mas aqui, na realidade, é mensagem espiritual, irmãos. Outro dia eu estava orando, e Deus estava falando, você tem que se arrepender pela sua feitiçaria. Eu falei, eu nunca fiz feitiçaria. Na minha família ninguém praticou feitiçaria. Inclusive eu sou da família de cristãos, eu sou da 5ª geração de evangélicos. É impossível alguém ter feito feitiçaria na minha família, não conheço nenhum. Aí Deus estava mostrando o 1 Samuel 15. Eu queria compartilhar essa palavra. 1 Samuel 15, 22 e 23. 1 Samuel 15, 22 e 23. Diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Amém. Amém. Quando eu vi esse versículo eu entendi. Principalmente o verso 23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. E quando o Senhor me falou que eu estava fazendo libertação, que você tem que se arrepender pela feitiçaria, eu falei, Senhor, não. Só que aqui eu entendi. É por causa da rebeldia. Eu era muito rebelde, sim. Eu tinha praticado muita rebeldia. Graças a Deus, eu já me libertei disso. Já confessei, pedi perdão, já me libertei. Já reneguei, cancelei isso na minha vida, em nome de Jesus. E rebeldia, jamais. Rebeldia, desobediência contra as autoridades, jamais. Então, a rebeldia, espírito de rebeldia, espírito de Jezabel, tudo isso a gente vai falar depois sobre a libertação, sobre o espírito de Jezabel, de Acabe, a gente vai falar sobre isso. E aqui a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Os irmãos estão entendendo? Então aqui voltando, no Apocalipse 22, 15, fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, assassinos, os idólatras. Aqui a idolatria, diz que a arrogância é como o mal da idolatria. Quem age com orgulho, com arrogância, isso quer dizer que está praticando idolatria diante de Deus no mundo espiritual. Aí os cães aqui, vamos ver no livro de Isaías, fala sobre os cães. Vamos ver quem são os cães. Isaías 56. Eu vou ler versos 10 e 11. Isaías 56, 10 e 11. Diz assim: as sentinelas de Israel estão cegas e não têm entendimento, não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores, insaciáveis. São pastores sem entendimento. Todos seguem seu próprio caminho e cada um procura a vantagem própria. Uau! E 12 também, venham, cada um grita, tragam-me vinho, bebamos nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje e até muito melhor. Isso quer dizer o quê? Os cães são pastores,
Eu sou pastor também. Mas aqui está dizendo para os pastores, sim, porque está dizendo que são pastores sem entendimento. Todos seguem seu próprio caminho. As sentinelas de Israel estão cegas. O que quer dizer isso? A idolatria estava entrando em Israel. A incredulidade estava entrando em Israel. Principalmente a idolatria estava entrando. E Deus havia colocado os pastores como sentinelas para alertar o povo de Israel para não deixar que entre a idolatria. Só que a idolatria estava entrando e os pastores, vendo isso, não estavam alertando. Era como se fosse um cão que não late. Um cão que não late, irmão, não serve para ser cão. E a palavra de Deus fala assim: por isso que são cães devoradores insaciáveis, são pastores sem entendimento, todos seguem seu próprio caminho e cada um procura a vantagem própria. Então, os irmãos pastores também, que não têm entendimento, que está se omitindo, não está alertando o povo quando deveria alertar, também é como cão aqui. E também no verso 12 fala aqueles que tomam vinho, bebida, cerveja, vamos beber e vamos beber de novo, é coisa de cão, aqui a palavra de Deus está dizendo aqui. Então, no mundo espiritual, cães são essas pessoas. E também no 2 Pedro aqui, 2 Pedro capítulo 2, eu vou ler 21 e 22. 2 Pedro 2, 21 e 22. A palavra de Deus diz assim: teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Amém. São irmãos, são pessoas que, aquele que mesmo tendo conhecido o caminho da justiça, aqui fala no verso 21, mesmo tendo conhecido o caminho da justiça, depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento, voltar a praticar as ações de quando você era pecador, sim, voltar às suas práticas antigas, mesmo tendo conhecido o caminho da justiça. Aí a palavra de Deus fala que, sabe por quê, irmãos? Inclusive cão é um dos únicos animais que ele vomita e depois come de novo. É nojento isso. É por isso que a palavra de Deus está comparando a isso. É nojento você voltar, né, a fazer o que você praticava quando você não conhecia Jesus. Então, essas pessoas também são considerados cães. Claro que quando você faz isso, você pode chegar a perder a salvação. Eu acredito que sim, porque se continuar deliberadamente, continuar essas ações, chega uma hora que seu nome é apagado do livro da vida, sim. Porque a palavra de Deus diz que o seu nome no livro da vida pode ser apagado também. Mas aqueles que fazem isso, mesmo que por fraqueza, tudo isso, o que está acontecendo? Está indo por o caminho oposto da santidade e justiça, que é noiva de Jesus, que chega uma hora que Deus vai te honrar, mas está indo contra esse caminho de santidade e justiça, está indo para o lado pecaminoso, está indo para o caminho da perdição, está indo, voltando ao passado de vida de pecador. Claro, não é porque você errou que seu nome é apagado do livro da vida, não. Você recebe salvação mesmo assim. Porque também Deus não perde o que é seu. Você não perde salvação assim de uma hora para outra. Mas se continuar deliberadamente e continuar e se afastar do Senhor, chega uma hora que o nome é apagado do livro da vida assim. Não é somente pela blasfêmia do Espírito Santo. É apagado também se você se afastar muito tempo da igreja. Se você se afastou, tem gente que se afasta da igreja e não sente vontade de voltar para a igreja, não sente falta de Jesus. Será que essa pessoa realmente tinha sido convertido? Isso que nós temos que ver também, né? Então, aqui na realidade, verso 15, voltando a Apocalipse 22, 15, fora da cidade santa, ficam os cães. Claro,
alguns pastores sem entendimento estão fazendo isso, ele vai para o inferno? Não, irmãos, a gente não pode condenar assim. Inferno para aqueles que não creem no nome de Jesus. Mas se você crê no nome de Jesus, às vezes tem gente que não tem entendimento, nunca aprendeu também, não teve a oportunidade de aprender, está fazendo tudo do seu jeito errado. É por isso que vai para o inferno. E aquele que recebeu talento, não está multiplicando o seu talento, vai para o inferno. Inclusive, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Aquela parábola de talento. Um recebeu 1 talento, outro recebeu 2 talentos, outro recebeu 5 talentos. De 5 talentos, ele fez mais 5 e apresentou 10 ao Senhor. Glória a Deus, servo fiel e bom. Aquele que tinha 2 talentos, fez mais 2 talentos e também recebeu elogio do Senhor. Aquele que recebeu 1 talento, ele tinha enfiado debaixo da terra e devolveu ao Senhor. Ou seja, Deus deu talento, Deus deu os dons. Mas quantos irmãos cristãos não estão usando isso para a obra do Senhor? Será que você está usando todos os talentos para a obra do Senhor? É a mesma coisa. Nós temos que ver. Porque não multiplicou o talento, porque a palavra de Deus fala na realidade, isso confunde um pouco, irmãos. No Mateus 25, verso 14 em diante, e no verso 30, é que a palavra de Deus fala assim: e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Por isso que fala, olha, servo inútil, nas trevas, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Realmente aqui parece que é inferno, irmãos. Irmãos, mas não é inferno, eu vou explicar. Calma, eu vou explicar. Sabe por quê? Se Deus mandasse todos os filhos de Deus que não multiplicou talento, se mandar para o inferno, irmãos, o que vai ter de cristãos, filhos de Deus, indo para o inferno? Irmãos, nós temos que saber separar a salvação com o galardão da entrada do reino de Deus. Inclusive, eu estava no Egito, lá na África, fazendo missão, aí encontrei uma senhora, inclusive ela estava morta durante 23 horas, depois voltou a viver. E ela estava contando o testemunho dela. Que quando ela morreu, ela foi arrebatada, sim, foi para o céu, mas depois mostrou o inferno também. E quando mostrou o céu, disse que mostrou o paraíso, o céu, um lugar maravilhoso, maravilhoso, ela descreve. Eu já ouvi na realidade muitos testemunhos assim também, e Deus também me mostrou muita coisa também. E ela descreve assim: nossa, o céu é um lugar maravilhoso, mas é tão maravilhoso, ela fala assim, não tem como descrever. É como se ela fala assim: você pegasse somente as coisas boas aqui da terra, só coisas boas, e multiplicasse 1000 vezes mais. Ela falou, é assim o céu. Só que no começo, a luz da glória de Deus era tão intenso, mas tão intenso, que ela não conseguia abrir os olhos direito. Você sabe como quando você está na escuridão, quando dá um apagão, você fica muito tempo acostumado com a escuridão, e de repente alguém acende a luz, você não consegue abrir os seus olhos direito, né? É como se fosse. Ela disse que até demorou para ela se acostumar com a luz da glória de Deus que estava lá no céu. Aí depois de um tempo, diz que um anjo chegou para ela e falou assim: vamos conhecer lá em cima, existe outra parte do céu, lá em cima, lugar muito mais alto. Ela falou, ué, tem um outro céu aqui? Aí diz que o anjo mostrou, levou para um lugar muito alto assim. De longe ela via, era só uma bola de fogo, porque mesmo estando lá, a luz da glória de Deus era intensa. Aquele outro lugar que era mais alto, mas era muito mais claro, que quando o anjo levou lá em cima, ela falou assim, olha, a luz da glória de Deus ali era muito mais intensa, que também demorou um tempo para ela acostumar e enxergar as coisas que estavam. E ela fala assim, nossa, lá em cima era tipo 1000 vezes melhor do que onde eu estava lá. E ela fala assim, quando estava lá em cima, quando ela olha para baixo onde ela estava, ali era a escuridão, por causa da luz da glória de Deus, que era muito mais intensa, muito mais intensa. Aí depois de um tempo que ela ficou, na realidade ela estava no segundo céu.
Depois de um tempo, diz que o anjo falou: vamos conhecer a cidade santa agora, que é o terceiro céu, né? Aí, quando ela viu, era um lugar bem distante, no alto monte, lá em cima, e também ela viu que era uma bola de fogo ali. E quando ela entrou lá na cidade santa, pelas portas, a luz da glória de Deus era muito, mas muito, eu não sei como descrever, não consigo imaginar como é que é, mas ela disse que era muito mais. E ali era tipo 1000 vezes melhor do que aquele segundo céu que ela estava. Mas a luz da glória de Deus era tanta, mas tanta, que ela olhava lá para baixo, o primeiro céu e o segundo céu, lá era uma escuridão em comparação aonde ela estava. Amém, irmãos? Muitas vezes a gente está dentro de casa, à noite, está claro, a gente olha para fora, está escuro. Só que lá fora não está tão escuro. Tem a iluminação da rua, não é escuro, mas comparado com onde você está, acaba se tornando escuro. Então, aqueles que têm galardão, aqueles que multiplicaram o talento, sim, eles estão no lugar que a luz da glória de Deus é muito maior do que aquele que enterrou o talento e apresentou a Jesus. Então, você vai ficar fora, no escuro, nas trevas, rangendo o dente, porque aí ele vai ranger o dente sim, vai socar o chão dizendo: se eu soubesse que era assim, era só usar o meu talento que Deus me deu, não era tanta coisa, eu poderia ter dado prioridade ao Senhor, aí sim ia ser muito melhor. Os irmãos estão entendendo? Então, fora da cidade santa, não que é fora do céu, a gente não pode também condenar as pessoas para fora do céu só porque não multiplicou talento. Irmãos, tem muita gente que recebeu talento e não está multiplicando. Tem gente que recebeu os dons e está com medo de usar os dons. Os dons são irrevogáveis. Romanos 11:29 fala: os dons e os chamados são irrevogáveis. Irrevogáveis. Então, no verso 15, fora ficam os cães que praticam feitiçaria. Isso é fora da cidade santa, irmãos. Aqueles que não multiplicaram talento. É fora da cidade santa, que deixa de ter o galardão da cidade santa. Inclusive, Apocalipse 21, verso 10, diz assim: ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Amém? A gente já viu isso na outra aula também, né? Que fala no verso 2 também, capítulo 21, 2 e 3. 2, né? 2. Vi a cidade santa, nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E aqui fala que viu a cidade santa a um grande e alto monte que descia do céu. Inclusive o João, quando viu isso, inclusive ele já estava no céu, amém? A partir do verso 4 de Apocalipse, o João subiu para o céu, ele estava no céu, ele viu lá no céu o segundo céu descer, o terceiro céu descer. Na realidade, irmãos, é muito mais profundo do que isso. O terceiro céu é dividido em 3 céus também, são 12 cidades, quarta dimensão e quinta dimensão, tem muito mais dimensões. O mundo espiritual é muito mais do que isso. Isso somente aqueles que obedecem, que têm um galardão, que experimentam isso. Inclusive, irmãos, felizes os que lavam suas vestes. Temos que lavar as vestes. Primeiro tem que obedecer. Batismo do Espírito Santo, nós falamos sobre isso nas aulas passadas. E quando você mantém a santidade, você tem a veste. Mas tem que manter as vestes. Isso é por revelação que eu vou falar agora, tá? Por revelação, infelizmente, nem todos estão vestidos de branco. Normalmente, em média, menos de 1/3 dos cristãos estão vestidos de branco. E em alguns lugares, inclusive, a igreja que não ora em língua, assim, não é julgar e criticar os outros, não, pelo amor de Deus. Mas as igrejas que não oram muito em línguas, pouquíssimas pessoas têm vestes brancas. E algumas igrejas não tem ninguém vestido de branco. Irmãos, isso é muito sério. Você tem que se vestir de branco através do batismo do Espírito Santo. Nós falamos sobre isso na aula de preparar a noiva de Jesus.
Batismo do Espírito Santo, amém? Batismo do Espírito Santo. Então, nós temos que lavar as vestes. O que é lavar as vestes? Eu falei rapidamente, mas eu vou falar de novo. Nós temos que manter o caráter. Nós temos que fazer a libertação de liberar o caráter, tirar a arrogância, orgulho. Tudo isso é lavar as vestes, mas principalmente é viver a santidade e a justiça. Lavar as vestes é você confessar seus pecados, é você liberar perdão para as pessoas que te fazem mal. Se alguém irrita você, libera o perdão, irmãos. Isso é o evangelho do Senhor. Julgar e criticar é praticar a lei do Antigo Testamento ainda. Nós já passamos dessa fase, nós já passamos desse tempo. Estamos vivendo a fase de evangelho, da bênção e perdão. Nós temos que perdoar e abençoar. Então, nós temos que estar sempre abençoando e liberando perdão. Então, quem nos faz mal, quem nos maltrata, nos fere, nos amaldiçoa, nós temos que liberar perdão e abençoar. Isso é lavar as vestes. Liberar perdão e abençoar é lavar as vestes. E também confessar os nossos pecados. Confessar. 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós temos que confessar nossos pecados, amém? E manter o caráter, manter a santidade do Senhor. Isso é lavar as vestes e além de continuar obedecendo os mandamentos de Deus. Chega uma hora, irmãos, inclusive, Deus fala assim, de forma oculta, quando a gente tem vestes brancas e continuar lavando as vestes, vai se tornar como alvo, como a neve, se torna vestes brancas. Chega uma hora que se você continua, claro que a gente não é 100%, mas mantendo isso, mantendo essa santidade de você lavar as vestes sempre, chega uma hora que sua veste fica limpa, branca e começa a brilhar. Começa a brilhar. Começa a brilhar é onde você começa a entrar na cidade santa. Cidade santa. A palavra de Deus fala assim, no livro de Apocalipse 21, 27, porque a partir do momento que sua veste se torna brilhante, que dificilmente a partir daí passa a sujar de novo, porque só uma santidade mantém. Ele fala assim, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Esse livro da vida do Cordeiro, irmãos, é diferente do livro da vida, são dois tipos de livro da vida. Amém? Vamos ver aqui no capítulo 20, verso 15. No capítulo 20, verso 15, fala, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Amém. Quando você crê no nome de Jesus, se arrepende dos pecados e crê e confessa o nome de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o seu nome é escrito no livro da vida. E depois, quando você mantém a santidade, é batizado no Espírito Santo, ora em línguas, a vida de santidade e justiça, aí você recebe a veste, e se você consegue manter ela limpa, sempre lavando, liberando perdão, santidade e justiça, chega uma hora que suas vestes começam a brilhar, e você entra na cidade santa, irmãos. E neste momento, o seu nome também é escrito, além do livro da vida, é escrito no livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro é aqueles que entraram na cidade santa, no terceiro céu. Amém, irmãos? Esse é o segredo. O livro da vida do Cordeiro. Livro da vida do Cordeiro é somente aqueles que entraram na cidade santa, em Nova Jerusalém. Inclusive, a partir desse momento, em muitas coisas, não que você já se tornou todo santo, não é isso, mas Deus honra quando você obedece aos mandamentos. Tem um momento que Deus honra. A gente pode ver isso no livro de Esther. Livro de Esther. Eu vou ler capítulo 8. Esdras, Neemias,
Neemias e Esther, capítulo 8. Ele fala assim, 8:15, livro de Esther, 8:15. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino, e a cidadela de Suzã exultava de alegria. O Mardoqueu, o tio da Esther, ele se vestiu, o rei saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco. Aqui tem mistério, irmãos. Sabe por quê? No capítulo 6 de Esther ainda, 6:11, por que ele colocou o manto azul? Isso tem segredo. 6:11 de Esther diz assim, então Hamã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele, isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Amém. Isso quer dizer o quê? Pelo contexto do livro de Esther, nós sabemos que o rei, ele acaba sabendo a trama do Hamã, mas fica sabendo também da integridade do Mardoqueu, que é o tio da Esther, e o rei queria honrar o Mardoqueu. Então fez o quê? Mandou colocar vestes azuis, manto azul, mandou colocar em cima do cavalo e saiu conduzindo pela cidade, proclamando, dizendo, isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Então Mardoqueu, ele recebeu a honra do rei. De que forma? Com vestes azuis. Então, quando um filho de Deus se torna noiva de Jesus, lava as vestes ficam brancas, como alva como a neve, começa a resplandecer de brilho. Deus honra você colocando dentro da cidade santa e seu nome também escrito no livro da vida do Cordeiro. E se você manter ali, se você manter vestes brilhando, brancas, por muito tempo, porque infelizmente, mesmo tendo veste branca brilhando, tem gente que volta a sujar. Irmãos, aí é fim da picada também, né? Que já experimentou, tem conhecimento da verdade? Não, vamos seguir para frente. Então, mantendo isso, chega uma hora que vem a honra do Senhor na sua vida. Deus te honra sim. De que forma? Colocando vestes azuis em você. Por isso que tem muita gente, quem consegue ver no mundo espiritual sabe ver, tem gente que já tem veste branca, brilhando, e tem gente que está com vestes azuis. Está com vestes azuis. Tem muita gente com vestes azuis, que mantém a santidade e obediência ao Senhor, mantém vestes azuis, né? Claro, depois, por revelação também, e se continuar azuis, chega uma hora que as suas vestes começam a transformar, assim na gola, assim no punho, vai transformando com filete de prata. E chega uma hora que sua veste azul acaba se tornando em veste de prata. E tem gente que já tem veste de prata. E se continuar a santidade, na intimidade com o Senhor, o que acontece? Vem as bordas de ouro e chega uma hora que suas vestes se tornam veste de ouro. Glória a Deus. Tem gente que já tem veste de ouro, sim. Então nós temos que viver a santidade do Senhor. É como eu falei, Deus tem o prazer de honrar as pessoas. Ele quer honrar. De que forma? Através das vestes. E também eu vou falar rapidinho, eu sei que o tempo já foi um pouquinho, mas ele acaba honrando através de coroa. Vamos ver rapidamente 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo 4:8. Eu vou ler 7 e 8. Olha o que o apóstolo Paulo fala na 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Que a sua vida seja assim: eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Eu quero terminar minha vida dizendo isso também.
E a palavra de Deus está dizendo que Deus vai te honrar através do quê? Coroa da justiça. Tem coroa da justiça e tem coroa da vida também. No livro de Tiago, capítulo 1, verso 12, Tiago 1:12. A palavra de Deus diz assim, Tiago 1:12, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Se você perseverar na provação, irmãos, provação, tentação, todos têm. Existem para serem perseverados, sim. Nós temos que aperfeiçoar nossa fé através de perseverança. Aí sim, receberá, depois de aprovado. Irmãos, depois de aprovado. Se você está perseverando, desistindo, não adianta. Tem que perseverar até o fim. Depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que os amam. Amém, glória a Deus. Tem coroa da vida, coroa da justiça, que o apóstolo Paulo falou, que ele promete a todos. Apocalipse 2:10 também fala, Apocalipse 2:10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei coroa da vida. Amém. Aqui também fala, olha, resista essa perseguição. Seja fiel até a morte, e você receberá coroa da vida. Irmãos, o que é coroa? Coroa é honra e autoridade. As autoridades, o rei usava a coroa. Isso quer dizer que você vai subir no reino de Deus não só no terceiro céu, mas você vai ter a coroa como autoridade do terceiro céu, porque a palavra de Deus fala que alguns vão para governar com cetro de ferro. Darei autoridade sobre as nações. Capítulo 2, 26 e 27 fala isso. Capítulo 2 de Apocalipse 2, 26 em diante. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Essas nações é nação do terceiro céu, irmãos. 27. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. E eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Então, se você perseverar, persistir e manter a fé, tem um galardão esperando, coroa da vida, coroa da justiça lá no céu. Mas tem mais, irmãos. Tem mais. Sabe o que é? Aqui na palavra de Deus fala que não somente lá no céu vai receber, tem gente que está vivendo aqui na terra e tem gente que já recebeu essa coroa aqui na terra antes de subir. Amém? Vamos ver aqui no livro de Apocalipse 3, verso 11. Fala para a igreja de Filadélfia. Foi a única igreja que não teve repressão do Senhor, né? Foi a única igreja que só recebeu elogio, a honra do Senhor das 7 igrejas. Capítulo 3, verso 11. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Uau, glória a Deus. O que quer dizer isso? Eles já estavam com coroa. A igreja de Filadélfia, que eles guardaram o nome de Jesus, eles mantiveram a fé na perseverança, eles já estavam com a coroa. Eles não só receberam quando subiram, mas eles já receberam aqui na terra. Eles já estavam com a coroa, porque ele fala, retenha o que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Ele está dizendo, mantenha firme na perseverança, para que ninguém venha roubar sua coroa. Ele está dizendo isso. Então tem gente que já tem vestes lavadas, brancas, azuis. Tem gente que está com veste de prata, veste de ouro. Tem gente que tem armaduras de ouro também, a armadura vai subindo. Tem gente que já tem coroa na cabeça aqui na terra. Imagina, irmãos, é só você ser fiel no talento que você recebeu. Você não precisa se comparar com os outros. Tem gente que recebeu 10 talentos. Tem gente que recebeu 5 talentos, vai ter que fazer mais. Se você recebeu 1 talento, seja fiel num talento, porque Deus vai te julgar com 1 talento. Se você tem 2 talentos, seja fiel com 2 talentos.
Por isso, irmãos, não tenha inveja, porque muitas vezes eu falo isso para os pastores, quando eu faço seminário, os pastores também. Os pastores, toda hora, quando se juntam, só quer falar de igreja grande. Qual o seu plano? Qual a sua visão? Qual o seu sonho? Ter uma igreja grande. Irmãos, às vezes, o propósito da sua vida é diferente. O talento que Deus te deu é diferente. A visão que Deus te deu é diferente. Os dons que Deus te deu é diferente. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. É isso que nós temos que ser. Nós temos que ser fiel na palavra de Deus para que mantenhamos essas vestes brancas. Veste de santidade. Quando o Senhor vier, estejamos acordados como amigo de Deus para acordar outras noivas também. Amém? Hoje falamos um pouco mais sobre isso também, sobre veste da santidade e também da coroa. Glória a Deus. Se tiver perguntas, mande para a gente. Deus abençoe. Nós encontraremos numa próxima hora. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.